Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Mundo Infantil. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o cérebro da criança e citando alguns exemplos e reflexões sobre essa questão do cérebro da criança. O que acontece no cérebro dela? Eu vou começar contando uma historinha, gente. A Jenny, ela tem 7 anos e ela tem um irmão, o nome dele é Micael. E aí ela chega na mesa do computador e vai falar para a mãe dela: "Ah, mamãe, o Micael falou que eu não sou inteligente." "Ah, o que você fez para ele?" A mãe fala, né? "Ah, eu não fiz nada, a gente estava só conversando e ele falou que eu não era inteligente." "Ah, eu não vou entrar nesse problema", a mãe falou, né? Deixa ele um pouco em paz, um momento, porque ele não está de bom humor. Fique longe dele por um momento. Essa é uma situação corriqueira que pode acontecer no caso de crianças que têm irmãos, quando os dois brigam e nem sempre os pais ou os cuidadores têm aquela disposição naquele momento de parar um minuto e de procurar dar atenção para a criança. Não é necessário exatamente que a gente resolva o problema como adulto, mas a criança, se ela veio até nós, é porque ela precisa de alguma forma ter um apoio e de entender o que aconteceu. Ela não se sente preparada para lidar com aquela situação sozinha. Então, essa forma de postura é uma postura comum que acontece com muitos adultos, com muitos cuidadores, e é uma forma que a gente precisa evitar. Ao invés da gente falar assim com as nossas crianças, existe uma outra forma da gente criar essa conexão de interligar a criança com a situação que ela está experienciando naquele momento. Então, se a Jenny chega para a mãe dela e fala que o Micael, o irmão dela, falou para ela que ela não era inteligente, a mãe para um pouco naquele momento que estava fazendo, ou o pai, que você se coloque aí no lugar dessa situação agora. E aí você pode olhar nos olhos da criança e perguntar para ela: por que você acha que o seu irmão falou isso, no caso aqui da Jenny, né? Aí a Jenny toma aquela pergunta para si e vai refletir sobre por que aconteceu aquilo, por que o irmão dela se comportou daquela forma. E ela fala: talvez porque eu sorri, porque ele fez um desenho, mas eu estava só brincando. E aí o adulto fala, né? O desenho que ele trabalhou muito para fazer, pode ser por isso que ele ficou zangado com você. E a criança, a Jenny, né, fala sim. Então, de uma forma mais flexível, a mãe, nesse caso, nesse exemplo, né, que é a mãe, mas nós podemos trazer para a gente como adulto, o adulto deu atenção para a criança em questão de alguns minutos e trouxe a criança para pensar na situação como um todo. Ela se colocou, o adulto colocou a criança naquela situação e fez com que ela pensasse e refletisse sobre o irmão, pensasse sobre o outro. Por que o outro reagiu daquela forma? Porque às vezes a gente se deixa levar pela idade da criança e acha que a criança não percebe aquilo que faz. A criança geralmente não entende o porquê fez aquilo, ou ela toma uma atitude sem pensar nas consequências, ou sem, às vezes, não medir, não ir pelo lado racional. Mas quando a gente devolve essa pergunta para a criança e dá aquele espaço, aquele momento para que a criança reflita, ela traz para si esse pensamento e, ao mesmo tempo, ela consegue entender
que aquele comportamento dela não foi o ideal. E quando a gente pensa nos conflitos, é muito importante também que a gente ensine para nossa criança a pensar não somente naquilo que o outro fala, mas também naquilo que o outro não fala. Ou seja, por exemplo, quando a gente quer que a criança pare de jogar água na outra criança, a gente fala, você tem que ouvir sobre o que o seu amigo está falando. Ele falou que não quer que você jogue água nele. Mas uma outra parte do entendimento é que a criança ouça e perceba sobre o que aquela outra criança também não está falando, porque se trata também de uma linguagem corporal. E o que acontece quando a gente fala? Geralmente quando tem duas crianças ou mais crianças brincando, que a gente vê que aquela brincadeira pode ter um resultado não muito bom mais na frente, né? Quando a gente fala isso para a criança, pare porque você está jogando na outra criança, você não está vendo que ela não está gostando, o que ela vai falar? Ah, mas ela gosta, a gente está só brincando. Então, quando essa censura daquela criança, quando a gente censura essa criança de enxergar que a outra criança está triste, é só uma parte desse relacionamento, desse entendimento. A comunicação não verbal é às vezes muito mais do que as palavras, e quando a gente faz a criança pensar também sobre aquilo, o que o outro não está falando verbalmente, mas está comunicando com o corpo, a gente está ajudando o lado direito da criança para entender o que a outra pessoa está falando, mesmo quando ela não abre a boca. E aí também tem a questão do sistema do neurônio espelho, como a gente já falou, né? Vamos supor aí um outro exemplo. A criança está jogando futebol. A sua criança está jogando futebol e ela ganhou o jogo. E naquele momento você percebe que o amiguinho dele do outro time ficou triste, perdeu. E o que a gente pode fazer em relação? O que você pode fazer em relação a essa criança? Ensinar para ela a dar o suporte, mesmo que aquela outra criança diga que está tudo bem, que aquela criança observe no amiguinho dela a expressão do rosto, o olhar, o ombro mais baixo, a cabeça curvada, às vezes ela tem lágrimas nos olhos. Então, quando você ensina a criança a olhar para outra criança e observar, a capacidade dela do senso vai aumentar e vai ser trabalhada de uma forma mais intensa. E dessa forma, quando a sua criança tiver adulta, ela vai ficar bem mais equipada para ler o comportamento do outro, para entender o sentimento do outro. Sabe, uma outra situação também, gente, que é muito comum em relação a conflitos, é que a gente ensina para a criança muitas vezes a pedir desculpa. Peça perdão, ou peça desculpa, ou dê um abraço. Mas isso é importante que a gente ensine para nossa criança que isso é só um passo de outros passos que podem ser dados. O próximo passo pode ser, por exemplo, corrigir o erro. Como que, por exemplo, a criança vai fazer quando ela age errado com a outra criança? É só pedir perdão, pedir desculpa ou dar um abraço? Ou existe uma outra alternativa para que essa criança resolva esse problema e aprenda mais com aquela situação? Por exemplo, gente, coisas simples que a criança pode fazer para uma outra criança. Por exemplo, se ela quebrou o brinquedo do amiguinho ou do irmão dentro de casa, você pode ensinar a criança a consertar aquele brinquedo.
ou então a comprar um novo brinquedo e devolver para aquela criança. Pode ser também, a criança pode desenhar um desenho para aquela outra criança, fazer algo gentil, escrever algo e também, como eu já falei antes, né, pedir desculpas, mas também que a criança haja de outras formas, não somente na fala, né, mas também nas atitudes. E o objetivo de quando a gente acha assim, quando a gente age com a criança assim, quando a gente ensina a nossa criança a não só pedir desculpas, mas ter outras atitudes, a gente está ajudando a nossa criança a mostrar um arrependimento e também mostrar para ela que ela tem que pensar ou precisa pensar no sentimento do outro, na emoção do outro, e que está interessada em consertar e reparar aquele problema ou aquela situação que aconteceu entre ela e a outra criança. Então, por exemplo, como eu estou falando aqui de ter outras atitudes, além de pedir perdão ou desculpa ou de dar um abraço, a gente pode inicialmente, porque também, gente, a gente não pode exigir que a criança tenha essa atitude, mas de uma forma educativa, de uma forma amorosa, conduzir essa criança para o entendimento de o que ela fez machucou o outro ou deixou o outro triste, para trabalhar essa empatia na criança, porque como eu falei no outro podcast, essa empatia da criança ela ainda está sendo trabalhada e é um processo. Então, um exemplo simples, se a criança quebrou o brinquedo da outra criança, você pode se abaixar, olhar nos olhos dela e perguntar: se fosse você, se essa outra criança tivesse quebrado o seu brinquedo, como você gostaria que essa outra criança fizesse para você, para que você se sentisse melhor? É uma estratégia muito simples, mas que funciona bastante, porque você está ali estimulando a capacidade da criança de buscar uma solução. Ela vai trabalhar a empatia dela, porque ela vai pensar no outro, e ao mesmo tempo ela vai pensar numa solução, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir útil, ela vai se sentir capaz de resolver aquele problema e vai se sentir feliz, porque ela vai pensar: ok, isso que eu fiz não foi correto, mas eu pude corrigir essa minha atitude e ao mesmo tempo eu fiz aquela outra pessoa voltar a ser feliz. É claro, gente, que quando eu falo dessa atitude, ela é um dos passos, mas a gente jamais pode desconsiderar a oportunidade também da criança com honestidade. Pedir desculpas é também uma atitude de gentileza e é muito importante que a criança também aprenda a pedir desculpas, porque quando ela pede desculpas, ela está reconhecendo que fez algo que não foi bom para o outro, e isso também trabalha a empatia dela. Ao mesmo tempo que ela pede desculpas, ela pode também ser ensinada a falar: me desculpe, porque isso que eu fiz porque eu estava com ciúmes, ou então porque eu estava triste, ou então porque eu estava chateada. Que ela coloque junto ali, de alguma forma, o que ela estava sentindo quando ela tomou aquela atitude, para que ela também trabalhe dentro dela esse reconhecimento e entendimento dos sentimentos que ela está tendo. E uma coisa que é muito importante, que parece ser tão simples, que eu já comentei algumas outras vezes nos meus stories, já comentei em alguns posts meus sobre essa questão do conceito
que muitos pais, principalmente os pais, confundem muito em relação ao conceito sobre o que é disciplina. Disciplina, gente, não é castigar, disciplina é ensinar, tá bom? Então, que vocês guardem isso na memória de vocês, todas as vezes que você pensar, ok, agora eu vou disciplinar minha criança. Ou seja, você não vai castigar, você vai ensinar. São dois caminhos diferentes. Vocês lembram daquela historinha que eu contei sobre o Ludwig e o Jon? O Ludwig, ele tem uma dificuldade muito grande de mostrar empatia. Para quem não entende muito sobre a questão do cérebro da criança, ou para quem não tem o hábito de ler sobre a criança, às vezes os adultos eles têm essa postura de acreditar que a criança é egoísta. Essa criança é muito egoísta, essa criança não sabe dividir as coisas, mas na verdade é uma imaturidade ainda no cérebro que acontece, a criança ainda não tem esse lado da empatia totalmente desenvolvido. E o Ludwig, ele é assim, ele tem muita dificuldade de dividir as coisas, tem um pedaço de pizza na mesa, ele come até o último pedaço, às vezes ele tá até cheio, mas ele não pensa, ele não tem essa facilidade de dividir as coisas dele dentro de casa, né? E ele pegou os desenhos do irmão dele, do Jon, e rasgou, tirou todos os desenhos do Jon da parede e colocou os desenhos dele. E agora o Jon ficou arrasado, muito triste, e foi uma situação muito difícil e delicada, né? Como que os pais vão lidar com aquela situação? Vai brigar com o Ludwig? Porque o Ludwig pegou todos os desenhos do Jon e rasgou e amassou, tirou da parede. A solução que os pais encontraram foi de primeiro conversar com o Ludwig, para que o Ludwig pedisse desculpas, fizeram o Ludwig pensar no que ele tinha feito, mostraram para ele. E ao mesmo tempo, eles colocaram o Ludwig e o irmão dele, Jon, para trabalhar juntos, fazer novos desenhos, e eles colocaram os desenhos dos dois na parede, porque os dois fizeram algo em comum. Então, ao invés de usar essa situação para criar um conflito ou para dar uma punição, os pais usaram essa situação para ensinar e para fazer com que essas crianças se desenvolvessem. No caso, evitando as barreiras, evitando mais conflitos. Ao mesmo tempo também que os pais ensinaram para essas duas crianças a importância de estar no relacionamento, de como é agradável um ajudar o outro, fazer coisas juntos, de como é bom ver que o outro está feliz estando ali do lado daquela pessoa. E quando as crianças desenvolvem essas habilidades de atenção delas, elas também aprendem o significado de equilibrar a vida dela com o significado também de vida interna ou de vida inteira das outras pessoas. E essas habilidades prontas, reflexivas, é também uma base sobre como a criança aprende a equilibrar os próprios sentimentos dela com o entendimento de uma vida de sentimentos com as outras pessoas dentro do ambiente delas. Se a gente for trazer para o nosso mundo atual, isso é inteligência emocional pura, gente. A inteligência emocional hoje é um dos fatores principais no momento ali da entrevista para você conseguir um emprego. Não é só mais o currículo, a experiência profissional que conta, mas existem outros fatores. E talvez até o adulto consiga o trabalho através do currículo, mas a permanência dele naquele local, o sucesso dele profissional,
independente de que ele seja empregado ou de que ele seja um empreendedor, um empresário. Tudo depende da inteligência emocional. E essa inteligência emocional tem tudo a ver com essa inteligência dentro das relações. Lá onde as emoções, os sentimentos têm significado e é a base ali, a razão para uma recompensa significativa de presença e também de alegria. Então, essa visão mental, essa inteligência mental, ela faz com que a criança se sinta melhor com ela mesma. E aí você pode explicar para sua criança o que significa essa visão mental, né? Que ela tá ali na mente, que é aquele senso que você dá atenção para aquela foto interna que está dentro da cabeça dela. O que ela está pensando, o que está acontecendo dentro dela e os sentimentos dela, como ela está se sentindo e também a forma de como ela sente no corpo dela. Isso são 3 alternativas diferentes que a gente pode trabalhar para fazer com que a criança entenda e tenha essa visão mental. E a outra questão também de trabalhar a inteligência emocional da criança, uma outra alternativa que também precisa ser feita é ajudar a criança a ler o comportamento do outro e a visão do outro, para que ele entenda e veja as coisas da mesma forma que o outro também faz ou que o outro também veja ou está sentindo. Por exemplo, o Tobias estava brincando com o amigo dele, o Jari, e eles estavam brincando com uma pistola de água. E a pistola era do Jares, só que eles acabaram entrando em acordo de que eles iam dar uma vez para o outro. Uma hora um brincava, outra hora o outro brincava. Só que quando o Tobias chegou em casa, ele ainda estava muito chateado e ele foi contar para o pai dele, né, que ele estava chateado. E aí o pai dele perguntou: por que você acha que o Jari queria ter essa pistola de água por muito tempo, com mais frequência? Mas essa pergunta, gente, só veio depois que o pai do Tobias ouviu o Tobias explicando, porque o Tobias foi contar para ele, né, que ele achava que o Jari tinha que ter deixado mais tempo ele brincar com a pistola dele, de água do Jari, porque ele estava ali de visita, né, era um amigo dele. Na cabeça do Tobias, como ele era uma visita, então o Jari precisava ser gentil e ser mais generoso, dar para ele mais vezes. E quando o pai do Tobias ouviu, esperou ele terminar de contar a história, ele lançou a pergunta: por que você acha que o Jari queria ter mais vezes do que você? Então eu insisto sempre na mesma tecla, né? Que a gente precisa lembrar não é aprender, gente, porque tem muita coisa que a gente aprende, mas a gente não lembra ali na hora de colocar na prática. Mas é importante que a gente procure lembrar de dar tempo para a criança. Quando você lançar uma pergunta para a criança, deixa ela pensar um momento e você fica ali perto esperando a resposta. Se ela não conseguir dar a resposta, existe a outra estratégia de trazer a criança para aquela situação e colocar ela dentro da situação, ou seja, reverter o quadro. No caso aqui, se o Tobias não tivesse uma resposta, que é já o que eu vou falar, o pai do Tobias poderia ter colocado ele na situação do Jari. Então, quando você reverte o quadro, a criança tem essa possibilidade de também trabalhar a empatia dela e de chegar a uma resposta mais rápida, porque ela vai trazer para ela e ela vai começar a imaginar ou sentir aquilo que o outro estava sentindo. Então, quando o pai do Tobias deu para ele esse tempo,
Ele esperou alguns minutos. E daí o Tobias falou, porque talvez a pistola era nova e ele não conseguiu brincar por muito tempo ainda. Então o Tobias, ele usou a visão mental dele para entender o sentimento do Jares naquele momento. E a partir do momento que ele pensou no Jares, do porquê que o Jares queria ter a pistola mais com ele do que dar para o Tobias não estava mais chateado. O mais importante de tudo que a gente tem falado até agora, eu tenho falado até agora, é que esse relacionamento aconteça de uma forma agradável e saudável entre nós adultos e a nossa criança, a criança que a gente cuida ou que a gente está ali convivendo no dia a dia. E esse relacionamento, ele tem um impacto muito significante no futuro da criança. E os estudos dos cientistas provam sempre que a criança se desenvolve socialmente, emocionalmente, fisicamente, até mesmo no resultado escolar, quando nós adultos oferecemos para as crianças repetidas e previsíveis experiências onde eles entendem e eles conseguem responder de acordo com os sentimentos dele, respostas também, né? Respostas vindas da gente para os sentimentos dele e para as necessidades dele, da criança no caso. É tão interessante quando a gente vai pensar sobre a forma de como a gente cria as nossas crianças, de como a gente educa, porque a gente está falando agora de relacionamento, né? Então, muitas vezes, não é a forma de como a gente educa as nossas crianças, não é a quantidade, muitas vezes não é a quantidade de livros que a gente lê sobre como educar uma criança, mas é sobre como a gente consegue pegar essas experiências que a gente vive com a nossa criança e transforma em algo compreensível, tanto para a criança como para a gente como adulto. E também é sobre como a forma de como a gente ouve a nossa criança, dependendo da situação que ela está vivenciando. É mais ou menos como se fosse uma história de vida, né, gente? A história de vida, ela decide os nossos sentimentos através do nosso passado, do nosso entendimento sobre o porquê das pessoas se comportaram como elas se comportaram, sobre a nossa consciência, sobre aqueles acontecimentos que afetaram o nosso desenvolvimento durante a infância até a fase adulta. E quando a criança tem essa história de vida coerente, quando ela vai vivenciando dia a dia e vai entendendo o significado das coisas, da história de vida dela, quando ela chega na fase adulta, ela tem esse conceito de como o passado dela contribuiu para quem ela é hoje, sobre o que ela está fazendo hoje. Então, um exemplo simples: se um pai teve uma infância muito difícil, se em casa, lá onde ele cresceu, ele tinha uma ilha emocional, ele vivia numa ilha emocional, ele estava ali isolado. Quando ele sentia medo ou se sentia triste, os pais não faziam muita coisa para dar o suporte para ele. Os pais eram um pouco distantes e frios. Então, esse pai, quando criança, teve que lutar muito através das dificuldades que ele teve no dia a dia dele. E esse pai, quando criança, ele foi crescendo com algumas mágoas, com algumas dificuldades, com algumas carências, limites nas suas capacidades. E ele acabou ficando incapaz de se relacionar de uma maneira mais próxima.
ele não tinha muita facilidade de lidar com os sentimentos e as necessidades dele. E quando isso acontecia, quando ele tinha essa necessidade de lidar com aquilo que ele estava sentindo, ele lutava de uma forma contrária para que não transparecesse que ele se sentisse com medo ou que ele se sentisse triste. Tudo isso foi registrado durante a infância dele, lá na memória implícita dele. Se você ainda não ouviu esse podcast, eu recomendo que você ouça esse podcast onde eu falo sobre a memória implícita e a memória explícita. E a memória implícita é aquela memória que é a memória inconsciente. Então, esse adulto, esse pai, quando ele virou pai, na verdade, né? Ele criou ali uma zona de perigo, porque todas aquelas experiências que ele teve no passado, ele vai transferir para a criança dele. E essa não vai ser uma experiência boa. Mas, gente, existe sempre uma solução. Nesse caso, se você se identifica, se você for trazer a sua memória sobre como você viveu a sua infância, se a sua infância não foi uma infância muito fácil, você pode refletir sobre essa parte das dificuldades dos pais de vocês, sobre os limites de relação que vocês vivenciaram, porque a gente não precisa transferir essa dor para frente sem precisar refletir. A gente precisa refletir essas experiências que a gente teve e como que elas afetaram a gente e como que a gente vai reagir de agora para frente. E é importante ter muito cuidado, porque, como eu já falei antes, os neurônios espelhos, eles funcionam tanto para o adulto como para a criança. E aí junta o neurônio espelho com a memória implícita, aquela memória que está registrada, mas que não é consciente, aí acaba transferindo toda essa vida emocional para nossa criança de uma forma dolorosa ou de uma forma que não vai ser muito saudável para ela. Então, gente, para encerrar esse podcast, eu gostaria de falar que as nossas experiências da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência, aquelas experiências que não causaram em nós boas emoções, boas lembranças, elas não são o nosso destino e elas não dão uma sentença na nossa vida. Dessa mesma forma que também não deve ser passado como uma forma de destino para nossas crianças e nem como uma sentença de vida para elas. A gente pode reverter essa situação, essa nossa experiência, dando amor, dando cuidado e transferindo para nossas crianças essa relação segura e forte para que a criança cresça de uma forma saudável. Eu vou encerrando por aqui o podcast. Muito obrigada por você ter ficado até aqui ouvindo esse podcast comigo. E repassa para os seus vizinhos, para os seus colegas, parentes, adultos que têm crianças na vida delas, que você entende que é importante conhecer sobre a criança, conhecer o cérebro dela, trazer reflexões, sobre esse mundo da criança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.